Olá, tudo bem com você? Que bom estar aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, neste vídeo aqui eu vou discutir uma questão que eu acabei pulando porque deu um problema na gravação. E aí, quando eu voltei a fazer a gravação, eu deixei uma questão para trás, que é justamente a questão 385. Vamos a ela. Ainda é no tempo, no item da infância. Então, a pergunta de Kardec. De onde provém a mudança que se espera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta do espírito. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência? Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia, os amais, os quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter para o outro. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar-vos. Aí continua o Espírito. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente para elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência, que eles deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultas pela primeira infância. Veres que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuis, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como queríeis que ele se comportasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos
morrendo, encontrar-vos-eis em uma espécie de infância entre os novos irmãos na vossa nova existência, não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, muito bacana a colocação do espírito, explicando aí a evolução do espírito, né, da infância, adolescência, até a sua maturidade. Eu quero fazer aqui uma nova interpretação, mas colocando então aqui a astrologia nessa discussão, que não vai diferir muita coisa, mas a gente vai poder pontuar alguns detalhes desse desabrochar, né, do espírito na criança. Bom, então já é falado lá atrás que o espírito tem que se adequar àquele novo embrião que está gerando, certo? Então, para isso, ele vai perdendo consciência, um monte de coisa, vem o véu do esquecimento, então ou seja, ele vai ter que começar do zero naquele corpo que está se formando. Então, as crianças, como já foi dito, né, através dos sonhos e tal, são tudo muito puéreo, muito simples, né? Então, a comunicação do espírito ainda está se formando de acordo com o cérebro vai se formando, né? O cérebro da criança vai se formando. Bom, então a gente pode fazer uma pequena um adendo aí, né? A criança até 2 anos e meio, mais ou menos, talvez até 3, está naquele período que ela tem uma dependência muito grande da mãe. Mas aí dos 2,5 para frente, ela já começa a andar, vasculhar o chão, começa a querer subir nas coisas, querer, enfim, desbravar o meio onde que ela está inserida. Esses 2 anos e meio têm uma importância aqui dentro da astrologia. Então vamos entender. O que é um ano para nós? A criança tem 1 ano de idade. O que aconteceu? Nesse 1 ano de idade, nosso calendário diz que é a volta que a Terra deu em torno do Sol. Do ponto de vista da astrologia, nós temos que reportar-nos para o centro desse universo, porque tudo acontece ao nosso redor. Você é o centro do seu universo, eu sou o centro do meu universo, ponto final. Então, não é nem geocêntrico, é antropocêntrico, né? Onde está a pessoa no centro ali. Então, tudo está girando em torno dessa pessoa. Então, quando a gente fala de 1 ano, é aquele período no qual o Sol, de um dia, né, passou pelo zodíaco todo e voltou naquela posição. Então, isso é 1 ano para nós. Quando a gente fala ano marciano, por exemplo, é o tempo que Marte deu a volta no Sol. Portanto, voltou à posição onde ele estava quando você nasceu. Isso demora, sabe quanto? Cerca de 2 anos e meio. Então, aquela liberdade, aquela expansão, aquele espírito desbravador que a criança desenvolveu ali, é quando ela completa 1 ano marciano. Quando Marte deu a volta no zodíaco dela. Tá bom, segue em frente. Quando que o corpo então se forma e começa a ter a independência dos pais da forma mais mental, mais intelectual, né? É quando a criança entra na adolescência.
né? Tem todo o processo chamado puberdade, que que é a fase de modelação do corpo que vai inserir a criança numa nova fase, né? Que é a adolescência. Então ela vai começar a ter um controle maior sobre seus gostos, sobre seu pensamento, sobre como ela se relaciona com as pessoas, e assim por diante, né? Vão se desenvolvendo suas características, ser menino ou ser menina, né? Vão se fortalecendo essas características. E o que são esses 12 anos, né? Que é a média que acontece a puberdade. 12 anos corresponde a um ano de Júpiter, signo da jovialidade, né? Então, é a partir dos 12 anos que começa, então, uma nova vivência para a criança, que, obviamente, vai chegar a um segundo ano aos 24 anos, né? Veja, 24, 25 anos é justamente o momento onde que a criança deixou de ser criança, né? Deixou de ser adolescente, aliás, né? Já está maduro para a vida, né? Mas ainda ela está desabrochando o espírito, né? Com relação ao seu karma trazido de vidas anteriores. E isso está se expondo às suas tendências, está ainda amadurecendo nesse aspecto. E vamos ver até quando vai isso, né? Tem um ditado muito antigo aí, popular, que fala: não confie em ninguém com mais de 30 anos, né? E por que isso? Porque parece que 30 anos é justamente aquele momento onde a pessoa chegou numa maturidade muito grande. Ou seja, né, as experiências de vida passada agora já estão mais manifestas nessa pessoa. Suas tendências, né? Completou-se esse ciclo da encarnação dela, né? Bom, mas e o que tem a ver os 30 anos, né? 30 anos é a volta que Saturno, o senhor do karma, demora para dar no zodíaco. Então a gente vê que a astrologia mais ou menos não, a astrologia segue exatamente esse desabrochar do espírito dentro da matéria. Podemos estender isso daí com relação à capacidade de mudança de espiritualidade, de entendimento de lugar no espaço, né, dos seus objetivos espirituais, quando Urano dá uma volta no zodíaco. E isso é aos 84 anos. Então, para aqueles que vivem mais de 84 anos, terão desabrochado por completamente a sua espiritualidade aqui na Terra. Mas, seu espírito crístico, na verdade, né? Mas, é claro que ele não vai viver até 144 anos. Ou talvez sim. Talvez em 144 anos já se tenha completado seu período encarnado, mais a sua subsequente seu período de erraticidade. E aí, portanto, 144 anos é o período que Netuno vai dar em torno do zodíaco. Então a encarnação teria um prazo máximo estendido aí entre encarnação e erraticidade aí em torno de 144 anos. Aí já estou fazendo uma suposição minha, tá? Mas é isso aí. Bom, então dá para a gente fazer essa relação aí, né? E aí a gente vê que a astrologia também está intimamente ligada a esses processos espirituais. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, comente essas coisas que eu acabei de falar, né? Vamos levar essas discussões a mais pessoas. Faça compartilhe, né, nas suas redes sociais para a gente poder levar esse assunto a mais pessoas. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar
e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor. Quem